eu como quer dizer, quase todo mundo tem um caminho muito heterogêneo que foi e voltou. Dizer, originalmente, quando eu era criança, fiz um teste vocacional, me deu ser qualquer coisa como padre ou arquiteto, coisas que não tinham nada a ver, alhos e bugalhos. Mas a gente, onde eu morava numa casa grande lá em São Paulo, em Ipiranga, e a gente era muito chegado a fazer experimentos, não tinha animal que passasse no jardim sem que a gente pegasse, anestesiasse, operasse. Era uma carnificina dos diabos. A gente também gostava muito de fazer, para desespero da minha mãe, fazer foguetes. Então a gente ia em loja de Umbanda, comprava, isso é uma coisa que eu não recomendo a nenhuma criança fazer, mas a gente era realmente doido na época, pegava uns tubos de papelão, enchia de pólvora que a gente comprava em loja de Umbanda. E aí o aparato todo era sofisticado, a gente botava lá com bombril, botava um circuito elétrico, ficava atrás de uma proteção, fazia contagem regressiva, como qualquer lançamento, e aí lançava os foguetes. Né? Essa história durou uns pares de lançamentos até o dia que a gente estourou o telhado da casa e foi um desastre completo. Né? Mas aí depois, quando chegou na época de ir para a faculdade, eu comecei a me voltar mais para engenharia, porque engenharia é uma profissão. Né? Física era um negócio divertido, é um negócio que eu gostava. Quando fui fazer vestibular, fui vestibular para engenharia e para física. A ideia da física era também continuar me divertindo quando estivesse na faculdade. E engenharia era uma profissão, para você ganhar vida, tudo isso, uma coisa séria. Mas ao longo do tempo, passei 3 anos em engenharia e descobri que não era exatamente a minha praia, né? Que a física era mais divertida. E aí, simplesmente, terminei o 4º ano da física, isso foi em São Paulo, na USP, né? E acabei virando cientista, né? Eu sempre digo que eu fui uma espécie de Forrest Gump, estava sempre no lugar certo, na hora certa, né? Quando desci a andar da carruagem, conheci um monte de prêmios nobres, presenciei cenas. Eu me lembro de uma vez, logo depois de terem descoberto a partícula Charme, que foi a grande revolução que aconteceu em 1974, eu me lembro de ir assistir uma palestra do Feynman, que estava na Caltech, que era perto lá de onde eu estava em Los Angeles, né? E na entrada tinha uma pessoa numa cama, né? Achei meio esquisito, perguntei para o meu orientador quem era, ele disse, não, esse é um físico jovem, inglês, brilhante e tal, não sei o quê, mas que ele sofre de uma doença que não vai viver muito tempo, né? O Stephen Hawking, né? Quando eu fui para o CERN, fui trabalhar num grupo que tinha quase 400 cientistas, né? Mas eu, quando eu vim de São Paulo para o Rio, vim para a PUC, quase que acidentalmente, Forrest Gump, né? Acabei sendo presidente da Associação de Docentes da PUC. Um pouco porque provavelmente ninguém queria ser, eu não sabia o que era aquilo, me convenceram, eu era tolo bastante, fui fazer isso. Com isso aprendi um pouco ganhei tarimba de como é que você fala em público, como é que você controla, e foi extremamente útil uma coisa dessas em você se virar em grandes colaborações, né? Você vai dizer o que tem a ver uma coisa com a outra, mas é curioso como a vida da gente, às vezes, você faz coisas que depois alimentam outros lados. Quer dizer, a vida de cientista está longe de ser uma coisa linear, né? É uma coisa que você vai por aqui, vai por ali. O que mais me incomoda é a gente jovem que sabe muito bem o que quer fazer. Você não saiba, não. Deixa a vida te levar, né? Você vê que eu estou citando o Zeca Pagodinho, né? Quando eu entrei nessa história de Science School, eu não entendia nada muito sobre o assunto. Eu entendi um pouco de detetores, como é que a gente faz, como é que organiza essa coisa. Hoje em dia, você é um expert, você aprende na vida, né? Vida de cientista é muito isso, né? Você não sabe a priori, você vai aprendendo ao longo do caminho o que você precisa para aprender mais sobre o assunto, né? Eu vejo que ciência você precisa fazer com gente que é especial, que tem que ter um pouco essa coisa assim de não ser muito conformado, tem que ter um pouco esse espírito de fuçar as coisas, né? Isso é que é essencial para fazer ciência. Eu vejo nas universidades hoje ainda um pouco clima de conformismo. Eu não sei se a universidade brasileira, que na minha opinião é criminosa, forçar a meninada a escolher uma carreira aos 17, 18 anos, né? Não tem ninguém. Só vou me dizer que aos 18 anos, não ser filho de médico, né? Filho de médico sempre quer ser médico. Mas mesmo médico,
hoje em dia, quer dizer, você tem um universo para você fazer ciência dentro da medicina, ou um fulano que vai fazer engenharia, não fazer engenharia no sentido, né, de ganhar vida, ser engenheiro, mas fazer engenharia como ciência, como exploração, como expansão. Quer dizer, e o Brasil precisa disso, né? A gente precisa, nesse país, de gente que queira usar a inteligência, né? Quer dizer, eu sei que sou um pouco antipático às vezes quando você está dando a entender que quem engenheiro bem formado é um engenheiro regular, não seja uma pessoa inteligente, mas eu acho que nós precisamos de muito mais do que a gente tem, de gente que queira, quer dizer, expandir, explorar, descobrir novas coisas. Isso é essencial para o país, para todas as áreas, não é? Física, um físico pode fazer muito bem física, depois ir fazer coisas completamente distintas, né? Existe, eu não acredito muito na vocação, no sentido, eu quero ser um físico, eu quero ser um químico, eu quero ser um matemático. Existe, evidentemente, o matemático tem peculiaridades mais características, né? Às vezes, cada uma dessas áreas tem suas, mas muita gente começa a vida, né, de um jeito e vai terminar de outro, né? A característica principal do cara que é um físico é sentir que tem o direito de saber tudo sobre qualquer assunto. Não é que a gente sabe, mas a gente acha que sabe. Mas é essencial isso é o motor dos físicos e dos cientistas em geral.